Estruturas condicionais em Python. Sabe aquela situação onde você tem que decidir se você vai fazer uma coisa ou outra no seu código? Então, é exatamente essa situação que você vai utilizar estruturas condicionais. As estruturas condicionais elas são relativamente parecidas em todas as linguagens de programação. E nesse vídeo aqui, você vai aprender como você pode utilizar estruturas condicionais no Python. Então bora ver como isso funciona no Python? Vamos lá? Então agora aqui na tela do meu computador, eu vou te mostrar como nós podemos utilizar as estruturas condicionais no Python. Mas nesse primeiro momento, eu quero te mostrar como funciona o código sem uma estrutura condicional, ou seja, no código corrido. Se eu executar esse código aqui do jeito que está, como eu estou declarando somente uma variável clima, e esse clima ele está ensolarado, e o local, e eu mandar printar, ele vai printar que nós vamos para a praia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se eu mandar executar aqui, ele aparece aqui, vamos para o parque, certo? Mas, se eu colocar agora uma estrutura condicional aqui, como a estrutura condicional mais básica que nós temos, esse if é o mais básico que nós temos em Python e em outras linguagens de programação também, que nós podemos fazer uma verificação e alterar os resultados do nosso código, ou alterar uma parte do nosso código, né? Fazer ele desviar do padrão que seria aquele que a gente acabou de executar, que é fazendo linha a linha. Agora, se eu executar com esse if, ele vai fazer o seguinte: como que o Python vai analisar essa situação? Ele vai fazer se, né, if, se o clima é igual a ensolarado. Se for igual a ensolarado, o local vai ser praia, tá? Então ele vai mudar o valor do local, que era parque, e agora o local vai passar a ser praia. O valor dele vai ser praia a partir de agora, se o clima for ensolarado. Então o if ele funciona dessa forma, ele faz esse teste, né? Então ele faz esse teste. Se esse teste der certo, então ele vem aqui para dentro do if e ele faz o que nós solicitamos dentro do if, certo? Então se eu executar agora, então agora nós vamos para a praia e não mais para o parque, certo? Mas se eu alterar aqui e colocar nublado, perceba que se eu executar de novo, ele volta a ser parque, porque essa condição aqui foi falsa, porque o clima, na verdade, é ensolarado. Beleza? Então, agora nós conseguimos entender o básico das estruturas condicionais em Python. E você entendendo isso, nós já podemos ir para o próximo nível. E o próximo nível é colocando um else depois do if. Então, else nada mais é do que o senão, ou o contrário do if. Se caso o if der errado, né, se essa condição for falsa, né, se o clima não for ensolarado, aí sim ele vai vir para o else. Então, se essa condição for verdadeira no if, então nós vamos para a praia, igual nós estávamos lá no primeiro exemplo. Agora, se não der certo, se a condição, né, ou se o clima não for ensolarado, então aqui nós vamos executar o else, né? O Python ele vai pular aqui para o else, e aí aqui nós vamos falar que tal um filme em casa. Então, se eu executar esse exemplo, então nós vamos para a praia porque está ensolarado, mas se eu mudar aqui, por exemplo, e pôr nublado, e eu executar de novo, agora nós vamos fazer aquela pergunta: que tal assistir um filme em casa? Então é assim que nós fazemos o if. Se você tem um caso onde você tenha mais do que duas situações, ou seja, verdadeiro ou falso, você vai precisar de uma terceira opção. Você precisa que o Python te dê mais opções. Nesse caso, onde você precisa de mais de duas opções, você tem a possibilidade de fazer dessa forma. Então, você pode simplesmente colocar um elif, né? Declarar um elif entre o seu if e o seu else. Dessa forma, você simplesmente pode declarar um elif, assim como nós fizemos aqui. Repare que o if ele continua igual e o elif nada mais é
se você for parar para pensar, do que um if mesmo, né? Mas aqui você está linkando esse if com esse de cima, né? Então o elif nada mais é que um if, só que linkado com o if de cima. Então quer dizer que eles estão interligados, fica mais fácil de ver assim. E como ele é um if, ele precisa que nós declaremos a condição para entrar nele, né? Porque ele não é só simplesmente a negação da verificação, né, da cláusula ali do if, porque ele não é simplesmente a negativa do if, né, quando a verificação do if dá falso. Eu preciso declarar para ele o que ele precisa fazer para entrar no elif. E caso ele também não entre no elif, aí sim ele vai entrar no else, e aí o else não precisa de ter uma verificação, porque ele simplesmente nega o if e o elif. Então nesse caso aqui, nós temos aqui o clima nublado, né? E aqui, ó, veja bem, ele está ensolarado no if, então ele não vai entrar no if. Aqui está chuvoso, também não vai entrar no elif, ele vai entrar no else se eu executar aqui. Então ele vai falar, vamos explorar a cidade. Se eu executar, veja que ele falou, vamos explorar a cidade. Mas, se eu colocar ensolarado aqui em cima, se eu colocar aqui ensolarado no clima e eu executar, veja que ele agora falou pra gente ir pra praia. E se eu mudar lá em cima de novo para chuvoso, executar, aí ele entra no elif. Ótimo dia para um café ao ar livre. Ah, inclusive aqui, ó, tá até errado, né? Ao ar livre não, né? Porque ao ar livre. Vamos executar de novo, só para ser certinho. Pronto. Agora sim está um ótimo dia para tomar café em um ar livre. E sempre verifique também, é sempre importante, né? É isso que a gente está usando Python, na indentação, que é esse espacinho aqui, ó, entre a margem e o começo, né, do nosso texto. Como a gente está trabalhando com Python, isso aqui é obrigatório, né? É primordial, já que a gente não tem chave aqui, por exemplo, como C#, Java, né? Você precisaria de ter uma chave para você delimitar o if. Então aqui o if ele é delimitado pela indentação, né? E tudo em Python é assim. Então, a partir do momento que eu pego essa linha e ponho para cá, ele já até fala que está errado porque não tem nada dentro do if para ele. Para ele isso aqui não está dentro do if mais, né? Então, sempre tome cuidado com isso, beleza? Agora vamos para um outro exemplo, que é um exemplo de estruturas condicionais alinhadas. O que significa? São estruturas condicionais dentro de outra estrutura condicional. Quando você vai usar isso? Você vai usar isso quando você tem uma condição e dentro dessa condição tem outra condição. Então aqui em cima nós continuamos com o clima ensolarado, mas agora nós temos uma outra variável aqui, né, uma variável nova, que se chama temperatura, onde ela tem aqui a representação da temperatura, dos graus Celsius. E aí nós vamos verificar. Então, esse if aqui nós já tínhamos, e se o clima for ensolarado, ele vai entrar nele, só que aqui repare que dentro dele há outro if, e você vê que está dentro dele porque por causa da indentação. Então aqui, devido a essa indentação, eu sei que esse if está dentro do outro if, isso é um detalhe. Então dentro desse if nós temos um outro if que ele está verificando se a temperatura é maior que 30. Se ela for maior que 30, então nós vamos dar um print com essa frase: vamos à praia, mas não se esqueça do protetor solar. Então aqui, se a temperatura for menor ou igual a 30, ele não vai entrar aqui. Se ele for maior que 30, 31, 32, 33, assim por diante, então ele vai exibir essa mensagem. Caso ele seja de 30 para baixo, então ele vai entrar no else. E aí nós vamos ter esse dia perfeito para um piquenique no parque. Certo. Agora, se ele não entrar nesse if, se o clima não for ensolarado, então ele já vem direto para esse else, que é vamos ficar em casa hoje. Então, recapitulando, ele vai verificar primeiro se o clima é ensolarado. Se for, ele vai verificar se a temperatura é maior que 30 ou não. E se o clima não for ensolarado, ele já vem direto para cá. Ou seja, então aqui em outras palavras, ele vai vir aqui
ele vai verificar se o clima é ensolarado. Se for, ele entra aqui, se não for, ele já vem direto para esse else e ele printa isso aqui para nós, nessa frase, vamos ficar em casa hoje. Agora, se for ensolarado, então ele vai verificar esse if, ele vai verificar se a temperatura é maior que 30, se for, ele imprime essa frase, se não for maior que 30, ou de 30 para baixo, ele vai printar essa frase aqui pra gente. Bom, como o clima é ensolarado, ele vai entrar aqui, e a temperatura é maior que 30, então ele vai ter que imprimir essa frase aqui pra gente. Vamos ver se vai dar certo? Vamos imprimir. E aí, vamos à praia, mas não se esqueça do protetor solar, certo? Se nós colocarmos 30 aqui, ele vai ter que imprimir dia perfeito para um piquenique no parque. Vamos testar? Então tá aqui, dia perfeito para um piquenique no parque. E independente disso, se aqui eu colocar outra coisa e eu executar, aí ele vai para aquele else lá embaixo, que é bom a gente ficar em casa hoje então, né? Então, entendeu como funciona as estruturas condicionais alinhadas? É importante que você faça, que você copie aí e você teste aí também, modificando, assim como eu fiz aqui, para você ver o que acontece, se tiver de uma maneira, se tiver de outra, se tiver maior que 30, menor que 30, você pode mexer aqui também, né? Você pode colocar menor igual, maior igual e assim por diante, para ver como que o código vai se comportar. E agora aqui eu tenho um outro exemplo para você, onde nós temos as operações compostas e os operadores lógicos. Então aqui eu coloquei aqui para você ter uma colinha aí, né, do que são os operadores lógicos e as definições, né, deles. Então aqui nós temos o AND, que na verdade é o E, e o que ele faz? Ele vai retornar verdadeiro se ambas as afirmações forem verdadeiras. Nós temos o OR, caso ele vai retornar true se uma das afirmações forem verdadeiras, e nós temos o NOT, que ele, sim, basicamente ele nega tudo que tiver na frente dele, né? Ele retorna falso se o resultado for verdadeiro e assim vice-versa. Se for verdadeiro, ele vai retornar falso. Então vamos fazer alguns testes aqui para você ver. Lembra do exemplo anterior que a gente tinha um if e dentro dele tinha outro if, então você tem aquelas condicionais alinhadas? Nós já temos uma versão mais simplificada dela, onde nós testamos mais de uma condição dentro de um único if. Então aqui nós testamos duas condições dentro de um único if, sem precisar ter um if dentro dele. E isso pode facilitar a gente, porque dependendo do caso, se você tiver muitos ifs dentro do outro, fica um pouco ruim de ler, fica inelegível o nosso código. Então nós temos que tentar fugir ao máximo de ter muitos níveis de um if dentro do outro e tentar fazer isso da forma mais enxuta possível. E aqui nós temos um exemplo de como nós podemos fazer isso. Então, se eu executar esse código aqui, o que o Python vai fazer? Ele vai verificar se o clima é ensolarado e se a temperatura é maior que 30. Esse E, o que ele está fazendo? Como nós podemos ver aqui, ó, ele retorna verdadeiro se ambas as afirmações forem verdadeiras, ou seja, as duas afirmações aqui têm que ser verdadeiras. O clima tem que ser ensolarado e a temperatura tem que ser maior que 30. E aqui, se ela for verdadeira, ele vai imprimir é um dia quente e ensolarado. Eu vou mudar aqui para 31, só para ele poder entrar, certo? E aqui eu vou colocar ensolarado. Pronto. Só para a gente testar. E você viu que ele falou que é um dia quente e ensolarado. Agora vamos testar se eu colocar, por exemplo, um OR aqui. Aí o que eu estou falando aqui? O que o clima tem que ser ensolarado ou a temperatura ser maior que 30. Nesse caso, nós temos aqui, ó, ele retorna true se uma das afirmações forem verdadeiras. Então, se ele for ensolarado, ele já vai entrar, porque já é verdadeiro, é o
mínimo que ele precisa para entrar lá. Essa afirmação aqui, ele nem vai precisar verificar se essa primeira for verdadeira. Agora, se essa for falsa e essa verdadeira, ele também entra. Então, isso significa que se uma delas somente for verdadeira, ele vai imprimir esse é um dia quente e ensolarado. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 0, e mesmo assim ele vai me dar que é um dia quente e ensolarado. Porém, se eu voltar aqui para o end, veja o que acontece. Ele simplesmente não imprimiu nada, porque não tem nada aqui para baixo do if, mas se eu colocar um else, agora nós vamos ver que ele vai falar que não entrou no if, né? Então aqui com esse else nós vamos ver que ele não entrou no if, porque a temperatura não é maior que 30. Vamos voltar aqui para 31. E agora nós vamos testar o not. Que o not é o seguinte, ele retorna falso se o resultado for verdadeiro, e se o resultado for false, ele vai retornar verdadeiro. Nós vemos aqui que ele não entrou no if porque a temperatura é maior que 30. Mas, se eu colocar um not aqui, quer dizer o quê? Pode ficar até um pouco confuso no começo, mas o que eu estou falando aqui? Que o clima ele tem que ser igual ao ensolarado e a temperatura não pode ser maior que 30, certo? Então ele vai inverter. Então se aqui sem o not a temperatura tem que ser maior que 30, se eu colocar o not na frente, eu estou falando que não deve ser maior que 30. Então se eu executar esse código, ele vai dizer que é um dia quente e ensolarado, só por causa desse cara aqui, que é o not. Então é exatamente isso que o not faz, porque esse cara deu verdadeiro e esse cara deu false. Só que como o false com o not vira verdadeiro, então aqui nós já temos os dois casos verdadeiros, esse verdadeiro e esse por causa do not virou verdadeiro também. Agora uma coisa que também é muito legal nas estruturas condicionais são os operadores ternários. E esses caras são muito interessantes por quê? Porque você consegue fazer um if e um else em uma única linha. Então isso vai te economizar e vai facilitar a sua leitura, de modo que você bata o olho e já saiba tudo o que está acontecendo ali. Você não precisa de muitas linhas. Não são em todos os casos que você consegue usar os operadores ternários, mas sempre que você puder usar, é interessante sim, porque isso vai fazer o seu código ficar mais enxuto e vai ficar mais elegante também. Mas como nós podemos interpretar, né, e fazer o nosso próprio operador ternário? Veja aqui nesse exemplo que aqui nós estamos criando uma variável chamada atividade. E essa atividade ela vai receber o resultado de um if e else. Mas se você olhar aqui parece que está meio bagunçado, né? Praia, if, clima, ensolarado. É o seguinte, como que você pode interpretar isso? Esse primeiro resultado aqui, ele é o resultado do if. Então, os resultados eles vão ficar sempre nas pontas. Então aqui nós temos praia se o clima for ensolarado. Então se o clima for ensolarado, ele vai receber praia. Agora, se não, né, o else, se o clima não for ensolarado, ele vai receber cinema. Então, a atividade vai receber praia se o clima for ensolarado, se não, ele vai receber cinema. Então, ou ele recebe praia, ou ele recebe cinema. Então, por isso que eu falei que sempre os resultados eles vão estar nas pontas, tá bom? E aí aqui nós vamos somente imprimir, né, a atividade. Então, se eu executar, aqui vai estar, nós vamos para a praia. Por quê? Porque o clima está ensolarado. Se eu colocar nublado,
executar, então ele vai falar para nós vamos para o cinema, né? Então eu poderia até colocar aqui para ficar mais bonitinho o cinema. Agora ficou mais bonitinho, né? Para a praia ou vamos para o cinema. Então é dessa forma que nós fazemos os operadores ternários. Simples, não é? E agora finalmente eu vou te mostrar algo que é novo no Python, que foi colocado do Python 3.10 para cá, que é o match case. Se você for parar para pensar, o match case nada mais é do que um elif, porém de uma outra forma, de uma forma que eu acho até mais simplificada. Se você já utilizou C, Java, C Sharp, linguagens dessa linha, né, do C, você muito provavelmente conhece o switch case, que é basicamente o match case, né? Só que no Python ele está dessa forma como match case. O match case, como o elif, ele verifica vários casos. E aí, cada case desse é um elif, se você for parar para pensar. Só que veja que você não precisa escrever toda aquela condição, se o clima for igual a ensolarado, se o clima for igual a chuvoso. Esse case, como nós já estamos colocando a variável aqui, clima, então você não precisa ficar repetindo ela toda hora. Então fica uma coisa mais enxuta, onde você basicamente só está analisando todos os resultados possíveis para essa variável aqui, e todos os casos são relacionados a essa variável, então você não precisa ficar reescrevendo ela toda hora, que é essa variável que você quer analisar. E aí, quando você coloca um case, né, underline, seria equivalente ao nosso else, que é caso todos esses cases aqui de cima não deram certo, né, não deu match, então você vem para o print e aí ele só printa, vamos explorar a cidade. Se nós formos executar o código do jeito que está aqui, como nublado, ele já vai vir direto para esse cara aqui. Olha lá, tá vendo? Porque ele não é ensolarado e nem chuvoso. Agora eu vou colocar chuvoso. Pronto, coloquei chuvoso. E aí agora, se a gente executar, ele vai dar aquela mensagem ali. Ótimo dia para um café e um livro. Então é dessa forma que o match case funciona, também é muito simples. E nesse vídeo então você viu que as estruturas condicionais são uma bifurcação ou caminhos alternativos, onde nós conseguimos então alterar o rumo do nosso código. Assim como eu coloquei aqui, ó, elas nos permitem criar programas mais inteligentes, porque ele tem condicionais, né? Ele não faz sempre a mesma coisa, e complexos, cobrindo assim mais possibilidades de adaptação do código. E a última anotação que eu fiz aqui é que para você deixar o seu gostei, compartilhar e se inscrever no canal. Então, como você pode ver, não é nada demais, não tem nenhum segredo, né? Nós temos situações onde nós podemos utilizar somente o if, outras nós utilizamos o if e o else, né? Outras vezes o elif também, caso tenha mais de duas alternativas, né? Tem uma terceira alternativa ou mais, né? E também que nós podemos utilizar o match case, dependendo da situação, que ele também facilita ainda mais a nossa vida. E agora que você já aprendeu tudo isso, agora é só colocar a mão na massa e pegar tudo que você aprendeu nesse vídeo e colocar nos seus projetos, que vai dar tudo certo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos, que você sabe que estão também interessados nesse tema, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!